Muito bem, uma vez instalado o ECA, se eu clicar duas vezes no ícone, ou se eu executar o aplicativo, o ECA, certo? Ele vai abrir essa pequena janela aqui. Nessa janela nós temos algumas opções de aplicações do ECA, mas na nossa disciplina a gente vai utilizar sempre o Explorer, tá? Então eu vou clicar em Explorer e ele vai abrir esta outra janela aqui, que é aquela na qual a gente vai poder executar tarefas de aprendizado de máquina ou de mineração de dados, certo? Em arquivos que a gente identifique e queira trabalhar com eles. Percebam que uma visão geral só sobre essa nossa janela inicial do Explorer do ECA, ele mostra para a gente que a gente tem uma etapa que pode ser usada, ou uma aba aqui que pode ser usada para fazer a etapa do pré-processamento, certo? Vocês vão ver com calma durante a nossa disciplina que aqui é possível a gente fazer tarefas de discretização, tarefas de substituição de valores ausentes, tarefas relacionadas com normalização, coisas que a gente comentou que são úteis e interessantes de se fazer no processo de preparação de dados, certo? E além de poder trabalhar então na preparação de dados, a ferramenta Weka vai permitir que a gente também trabalhe utilizando os recursos para tarefas de classificação, para tarefas como a gente já está fazendo agora. Hoje nós vamos explorar esse recurso de classificação, mais especificamente para o algoritmo de árvore de decisão, certo? Também podemos usar a ferramenta para explorar ou realizar tarefas de agrupamento, que é outro item que nós vamos cobrir na nossa disciplina, certo? E também regras de associação. Então, estas são as três principais tarefas de aprendizado de máquina ou de mineração de dados que a gente vai realizar na nossa disciplina, e a ferramenta Weka vai nos auxiliar usando então as possibilidades dos algoritmos aqui implementados. Existem ainda outras técnicas e outros algoritmos implementados na ferramenta, como por exemplo para a seleção de atributos e para a visualização. A gente não tem dentro da disciplina uma unidade específica para a seleção de atributos. Entretanto, durante o nosso trabalho com classificação, agrupamento e regras de associação, nós vamos abordar sim essa tarefa de seleção de atributos, porque ela é bem interessante. Ela faz parte, na verdade, do pré-processamento de dados, mas ela acaba sendo uma tarefa bastante relevante, por isso está aqui até separada do pré-processamento na ferramenta Weka. Certo? Então, na teoria, seleção de atributos estaria dentro daquela nossa etapa de pré-processamento. A gente vai ver aqui que durante o processo de classificação, agrupamento ou extração de regras de associação, realizar a seleção de atributos pode auxiliar. Então, a gente vai embutir tarefas de seleção de atributo durante a utilização dessas outras técnicas aqui para as tarefas específicas da nossa disciplina. Bom, retomando então, agora que a gente tem essa visão geral da ferramenta, eu volto na nossa aba de pré-processamento e para conseguir trabalhar eu vou abrir um arquivo. Então eu vou aqui em Open File e vou abrir o primeiro arquivo dos que a gente vai usar aqui em nossa disciplina, e esse nosso arquivo eu vou mostrar para vocês. É um que vocês têm no nosso material, então vocês podem baixar o arquivo lá. Depois até vou mostrar a característica do arquivo Weka, né, no formato do software Weka para vocês. Mas por enquanto, então, eu vou escolher esse arquivo de classes balanceadas com 6 atributos relevantes e 1000 instâncias, tá? Clicando nisso aqui, percebam o que acontece é que essa página do ECA, ela consegue me resumir características bem interessantes sobre o arquivo que eu vou trabalhar, tá? A primeira consideração é que a gente pode ver que essa é uma base de dados que tem 1000 instâncias, então significa que se eu tiver em cada linha do meu arquivo uma instância, uma tupla, representando uma instância do meu banco de dados, eu vou ter 1000 linhas nesse arquivo, e eu tenho 11 atributos, que na verdade são os atributos de 1 até 10, mais o atributo classe. Se a gente se lembrar que estamos falando de uma tarefa de classificação, que é uma tarefa de aprendizado supervisionado, significa que o que a gente quer trabalhar com esse conjunto de dados é quais as características destes 10 atributos aqui que nos auxiliam a classificar os exemplos que a gente tem entre as classes 0 e 1. Então, o rótulo da classe
pode ser 0 e 1, e percebam que essa é uma classe balanceada, significa, desculpe, um arquivo com classes balanceadas, significa que quando eu criei esse arquivo, eu criei um número muito próximo de exemplos da classe 0 e um número muito próximo de exemplos da classe 1. Então aqui é mais ou menos metade, metade para cada um deles, certo? Vale a pena eu, para entender e explorar melhor as características que o ECA me dá, marcar aqui que a classe desse conjunto de dados é a variável chamada classe, certo? Então aqui eu escolho qual vai ser a variável que vai ser usada como classe. Eu coloco aqui e ele me diz então, olha, que eu tenho mais ou menos metade e metade do azul e do vermelho. Ele está considerando o azul o rótulo 0, certo? A classe 0. E o vermelho ele está considerando os exemplos que a gente tem no banco de dados que são da classe 1. Percebam que esses exemplos poderiam ser, por exemplo, a classe 0, pacientes que não usam lente de contato, e classe 1, pacientes que usam lente de contato. Ou ainda, 0 dias que tem características em que eu não devo jogar tênis, e 1 são os exemplos de dias em que tem características em que eu devo jogar tênis, e assim por diante, certo? Os atributos, vocês podem olhar pelo nome que eu dei ao nosso conjunto de dados, certo? Que desses 10 atributos, eu na verdade só tenho 6 que são realmente relevantes e que vão ajudar no processo de classificação. Entretanto, o nosso algoritmo não sabe disso, não é? E na prática, quando vocês estiverem realizando uma tarefa de mineração de dados, vocês vão ter um conjunto de dados ou um banco de dados, por exemplo, os dados dos seus clientes de uma empresa em que você trabalha, ou os dados do usuário de uma biblioteca que você trabalha e assim por diante, e você não sabe, na verdade, quais são os atributos que realmente são informativos para te ajudar a classificar cada um dos clientes ou dos usuários como sendo bons ou maus, por exemplo. E a ideia é bem essa, usar o algoritmo aqui de classificação para que ele consiga identificar esse tipo de coisa, certo? Então, mesmo tendo informação aqui que apenas 6 atributos são relevantes, eu vou executar os meus algoritmos de classificação com todos eles, porque a princípio eu não vou saber quais são relevantes, quais não são. Eu quero que, na verdade, então meus algoritmos achem isso para mim, tá bom? Eu ainda posso navegar e achar o histograma de cada uma dessas variáveis. Percebam que todas elas vão ser binárias, então o atributo 1 do meu banco de dados também é binário, vale 0 ou 1, e também está bem distribuído. O atributo 2 também é binário, bem distribuído, e se eu for clicando, vocês vão vendo que todos eles são binários, mas alguns, por exemplo, o atributo 3 não está tão bem distribuído, certo? Ele tem só 7 exemplos da classe 0 e ele tem 993 exemplos da classe 1 no meu banco de dados, tá? Então você percebe aqui que isso está acontecendo. E por que ele põe aqui embaixo essas coisas com essas cores? Significa que ele está tentando mostrar para a gente um histograma e já também como é que esta variável está subdividida quando a gente olha para as classes. Em outras palavras, vejam que os 7 atributos que eu tenho aqui, desculpem, os 7 exemplos que eu tenho esse atributo com valor 0, eles todos são vermelhos, significa que eles são todos de uma classe só, certo? E se eu voltar lá na minha classe, eu vou me lembrar que o vermelho é esse aqui com 499 exemplares e ele é a minha classe 1. Significa então que dos 7 atributos que têm valor 0, todos eles são exemplos que são classificados como classe 1. Os outros 993 exemplos que eu tenho, onde o meu atributo 3 aparece, nesse caso, como um valor 1, eles, na verdade, metade deles são da classe vermelha e metade são da classe azul. Se eu fosse interpretar isso aqui, eu poderia dizer que esse atributo é informativo quando eu olhar um exemplo e esse exemplo tiver para esse atributo 3 o valor 7, o valor 0, me perdoem. Se eu tiver o valor 0, significa que nos exemplos todos que eu tive com valor 0, que nesse caso são só 7, toda vez que o atributo 3 apareceu com valor 0, a classe era a classe vermelha. Então significa que, percebam que aqui eu tenho uma entropia me ajudando bastante na identificação da classe, certo? Então se a gente relembrar os cálculos que fizemos quando estávamos
calculando a árvore de decisão, essa ideia de que para um valor específico desse atributo, sempre que esse valor acontecer, a classe é sempre a mesma, isso significa que eu vou ter um alto ganho de informação para esta variável, né? Então vai aumentar o ganho de informação e também a razão do ganho, o gain ratio, vai ser mais alto nessa variável. Tá? Esse tipo de característica faz com que você tenha variáveis assim, mais provavelmente no topo da árvore do que variáveis como essa aqui, que são metade de cada uma. Me desculpe, como essa não, variáveis como essa aqui, onde eu tenho misturas, né, para as duas classes. Tá bom? E eu posso fazer uma análise aqui das minhas variáveis e perceber que elas têm bastante diferenças, mas se eu olhar o atributo 8, por exemplo, eu tenho metade dos exemplos para o atributo 9, desculpe, o atributo 9, eu tenho metade dos exemplos com valor 0, metade com valor 1, e dentre os exemplos que tem valor 0, eu tenho mais ou menos metade vermelho e metade azul, e dentre os valores que tem, os exemplos que tem valor 1, eu tenho mais ou menos metade vermelho e metade azul, significa que esse atributo é bem pouco informativo. Né? Esse outro atributo também é bem pouco informativo, esse outro atributo também, esse outro atributo também. Então vocês percebem que olhando o histograma aqui no ECA, eu consigo ver que eu tenho atributos que vão ser bem pouco informativos para a classe, principalmente se eu estiver usando um modelo de classificação que leva em consideração a entropia, né? Porque o que a gente está vendo aqui é uma ideia visual de o quão grande é o ganho de informação de cada um desses atributos. Certo? Bom, agora que eu tenho mais ou menos uma ideia do meu conjunto de dados, eu vou pela primeira vez executar um algoritmo de classificação. Então eu vou clicar aqui na minha aba Classify, tá? E vou escolher qual classificador eu quero usar. Percebam que o ECA traz uma quantidade grande de classificadores. Eu vou partir para os classificadores de árvore de decisão primeiro, que são aqueles que nós já conhecemos, tá? Então, dentre os classificadores para árvores, eu vou escolher aqui o ID3, como sendo o nosso primeiro classificador, porque é o primeiro que a gente aprendeu o algoritmo em sala de aula, tá? Se eu usar esse ID3, eu vou começar usando o ID3 e vou deixar a opção de teste setada para Use Training Sets, e a gente daqui a pouquinho já vai ver o que é que isso significa. Tá? Vou escolher qual é o meu atributo classe, então qual atributo que eu quero usar para classificação, e vou dizer que o meu atributo é o atributo classe mesmo, e vou iniciar o processo, então eu fiz um start. Percebam que ele executou o ID3 aqui, ele classificou corretamente das 1000 instâncias que eu tinha no meu exemplo, nos meus exemplos que foram usados para treinamento, ele classificou corretamente 993, certo? Então 99,3%, e ele errou apenas 7 instâncias aqui.